sobre as notas de repúdio de organizações de games como a Abra Games ao seu marco legal dos games. Estão errados? Boa pergunta. Vamos lá. Sobre algum cara da MBL que mandou, né? Não, lógico que não. As duas estão me criticando, pô. A primeira pergunta é o seguinte, mas as que cutuca que são boas. Ficou meio esquisito. Lá ele! Cara, essa risada é muito escrota aqui. Não, cara. Parece um tubarão, cara. É que o tubarão é da minha idade, né? Não sei se vocês vão saber quem é o tubarão, mas vai lá, continua. Tu lembra o que era? Vamos lá, serviços. Primeiro, 90% dos serviços estão no Simples e vão continuar no Simples. 5% dos serviços vai ter alíquota reduzida, que é de 60%, porque é saúde, educação, transporte. E o resto é uma equalização com a indústria. Por quê? Por que um produto industrial, por que um sapato precisa pagar mais imposto que um serviço? Por que uma roupa, por que um feijão precisa pagar mais imposto do que um serviço? No mundo desenvolvido, a alíquota é uniforme. Justamente para não ter confusão entre o que é, porque aí entra a discussão. O que eu faço é produto ou serviço? Tem essa discussão com software. Software é produto ou é serviço? Tem a discussão judicial. Por quê? É um negócio que eu entrego pro cara, mas e se eu continuo dando atualizações? Eu não vou continuando a prestar um serviço? E se eu faço a manutenção e tenho um contrato de manutenção? Não é um serviço? Mas isso não é um produto de prateleira? Não vendo para várias pessoas? Complexidade tributária, contencioso, problema. Entendi. Justamente para sanar esse problema, eu coloquei isso, mas todo pequeno prestador de serviço está protegido, 90%, que está no Simples. E o outro ponto, qual que era o outro ponto mesmo? Era sobre a Abra Games. Abra Games, né? Abra Games fez uma nota, né? Fazendo críticas ao texto do Marco Legal dos Games, que é o projeto que eu aprovei na Câmara dos Deputados, que agora está no Senado. E eu vou dizer o seguinte, né? Vou ser muito transparente aqui com tudo que aconteceu, com os bastidores, inclusive. Eu tive a ideia, né? De fazer um Marco Legal de Games, justamente para incentivar a indústria de games e para reduzir a tributação, em 2019. E em 2019 eu fui procurar o mercado para saber o que o pessoal acha e tal. E conversei com quem estava na Abra Games na época. Não sei se era a mesma turma ou não, acho que não. Eles falaram, olha, não temos grandes contribuições. Eu falei, manda as contribuições de vocês e tal. Eles vão mandar, tal, legal. Não mandou nada. Aí eu fui elaborar com um grupo de advogados que atuam em causas envolvendo games, né? Justamente para dar mais segurança jurídica, né? Advogados de empresas de games, enfim. E fiz um Marco Legal dos Games que garante que nenhuma burocracia vai ser criada para o desenvolvimento de games, nenhum impedimento, nenhuma burocracia. A única burocracia que pode existir para o desenvolvimento de games é classificação etária. Só isso que o governo pode fazer. O Ministério da Justiça vai lá, a Secretaria do Consumidor, salvo engano, vai lá e coloca qualquer idade indicativa, porque tem em todo lugar no mundo. Foda-se também. E tem em todo lugar do mundo. Tem em todo lugar do mundo. Tirando isso, nenhum estado, nenhum município, nem União pode impor nenhuma burocracia. O projeto coloca isso. O projeto separa, né, em lei, para deixar muito claro que videogame e software de games não é jogo de azar. Para quê? Para não ser taxado como jogo de azar, porque a gente vislumbra-se aí já uma legalização de jogo de azar e etc. com uma sobretaxa. Eu não quero esta sobretaxa nos games, porque os games já têm a herança de serem sobretaxados por, no passado, serem considerados jogos de azar. Então, eu quis separar isso em lei. Incentivar o uso em escola, para aprendizado, coisa que eu já vi experiências excelentes em relação a isso. Incentivar o uso em hospitais. Eu já vi experiências excelentes. A mais interessante que eu já vi foi uma experiência para recuperação. Eram simuladores para aquele cara que sofreu um acidente recuperar os movimentos. Pô, um baita de um game bem legal pro cara, né, se recuperar. E o projeto faz isso, né? E a Abra Games, durante esse período, não me procurou. Foi designado um relator. Foi aprovada a urgência. Eu coletei as assinaturas necessárias para o projeto ser considerado urgente, né? E todo mundo estava sabendo disso, eu divulguei. Consegui as assinaturas da urgência. Foi pautada a urgência, isso antes da eleição, da última eleição. Foi pautada a urgência, né? Aprovada a urgência. Passou o período eleitoral. Foi pautado o mérito, foi aprovado o mérito, foi pro Senado. Nesse período, ninguém me procurou. Ninguém veio falar comigo. Né? E aí, foi o projeto pro Senado desse jeito. Né? E aí, o que a Abra Games está pedindo? Que o principal pleito da Abra Games, que seja considerado audiovisual.
não software. Porque audiovisual você pode usar a lei Paulo Gustavo, lei Rouanet, etc. e outras leis de incentivo. Aham. Eu, pessoalmente, né, sou contra as leis de incentivo porque eu acredito muito mais no vale cultura. Eu acredito muito mais no sujeito ter um vale na mão dele e ele decidir o que ele quer consumir do que ter uma curadoria do governo dizendo que projeto que vai ser financiado, que projeto que não vai ter financiado. Ou mesmo a Lei Rouanet, que uma empresa privada vai lá decidir financiar um projeto e sempre vai ser um projeto grande, porque a empresa privada vai utilizar aquela renúncia tributária para dar visibilidade para a empresa. Então vai contratar uma Anitta da vida, vai fazer um bagulho grande para quem não precisa. Tirando dinheiro que na prática é dinheiro de imposto, de tributo, do mais pobre em regra, né? Qual que é a diferença da Lei Rouanet para Paulo Gustavo? O Paulo Gustavo é dinheiro público na veia. A Lei Rouanet, a empresa deixa de pagar o imposto Entendi, tá para bom. financiar. Então, que queria ser considerado... Mas já que existe, eu acho que faz sentido videogame ser considerado uma obra audiovisual. Eu acho que faz sentido. Porque, de fato, tem ator, locutor, roteiro, blá, 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 tudo que tem numa obra audiovisual, tem no videogame. No videogame tem até mais. É como se fosse... Tem jogos que são como se fosse jogar um filme. Isso, exatamente. Então, eu concordo com isso, com esse reparo. Agora, primeiro, saiu já da Câmara dos Deputados. Meu poder é muito menor sobre a alteração do texto. Se alterar o texto no Senado, volta para a Câmara dos Deputados. Aí eu não tenho garantia nenhuma de que ele vai ser pautado de novo para a gente conseguir aprovar. E, diferente da Abra Games, eu não acho que isso... Porque a Abra Games diz o seguinte, se for aprovado, essa definição vai durar durante muito tempo e a gente não vai conseguir mudar para audiovisual num período curto, médio de tempo. Então é melhor não aprovar o projeto, por mais que ele tenha os seus méritos. Eu digo, não, eu acho que os méritos valem a pena, mesmo não sendo... Mesmo porque eu conversei com os senadores e o governo Lula é contra considerar videogames audiovisual. O que significa que nós não teríamos voto no Senado para considerar game audiovisual, videogame uma obra audiovisual. Então o projeto não seria aprovado. Então o incentivo já não vai vir de qualquer jeito, porque o governo é contra. Não sou eu que digo isso, são os líderes do governo no Senado. Eu prefiro aprovar, porque tem uma redução de tributação, porque eu incluo na lei da informática, que tem um incentivo tributário, e dá segurança jurídica, não é considerado jogo de azar, não pode impor nenhuma burocracia, então já dá muita segurança também para as empresas se instalarem aqui, e tem um incentivo para a educação e tem um incentivo para a saúde. Então, eu discordo da Abra Games em achar que é melhor não aprovar nada do que aproveitar o que está aí. Esclarecendo. Entendido? Agora, eu concordo com o texto deles. Não é que o que eles falam não faz sentido. Mas é o que... texto deles não seria aprovado e eu discordo de que é melhor não aprovar nada do que aprovar alguma coisa. O usuário 9424487 mandou aqui, ó. Fico animado de ter o Kim como pré-candidato. Esse aqui total é um amigo do MBL que se cadastrou agora, inclusive. Se cadastrou agora. Fico animado de ter o Kim como pré-candidato. Sou da Grande São Paulo, mas a Prefeitura de São Paulo impacta diretamente na minha vida, pois eu e toda a minha família trabalhamos em São Paulo. Quero saber sobre o MBL e o Gentili na presidência. Não vi mais movimentação nesse sentido. O que você tá olhando com essa cara? Tô pensando aqui se é um movimento prudente Lançar o Danilo Gentili? lançar o Danilo Gentili. Cara, eu acho que assim, primeiro, não existe realmente nenhuma garantia de que a gente vai lançar o Danilo. Sim, a gente já não crava mais o Danilo vai sair. Quando é que o MBL vai virar um partido? Nós estamos trabalhando para se tornar um partido em 2026. Tá. Nas eleições de 2026, a gente disputar as eleições já pelo partido Da última vez tu tinha me falado que havia uma movimentação nesse sentido, mas não sabia quando. Isso, agora 2026. Tá. Pra gente disputar a eleição de 2026. E sobre candidato a presidente, eu acho que a gente precisa ter um candidato a presidente, né? Pode ser o Danilo, pode não ser o Danilo. Mas em sendo o Danilo, eu não acho... Porque tem essa discussão, né? Mesmo entre apoiadores do MBL. Será que lançar um humorista, né, na primeira eleição, para dar a imagem, a marca do movimento, é a melhor estratégia? Eu acho que se a gente lançar o Danilo, ele vai ter o estilão dele, né? Ele é um humorista, ele vai ter o estilão dele, todo mundo vai entender isso. Mas ele vai estar muito bem munido com gente que entende muito dos assuntos de Brasil que a gente vai precisar tratar. De saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, enfim. De forças armadas, de defesa. Ele não vai ser um candidato que vai chegar lá pra fazer um stand-up no debate. Nesse sentido, qualquer um cara que consiga se comunicar bem pode ser. Ou seja,
O Danilo, ele seria o cara porque ele é popular. Não, também, mas porque ele tem as convicções, porque a gente confia nele. Tudo bem, eu entendo isso. Mas o fato dele... O que eu quero dizer é que não dá pra dizer que o Danilo é um expert em assuntos de, sei lá, administração pública. Não. Ele precisaria, de fato, de toda uma bom assessoria, time. uma construção ali pra... Sim. Mas assim, até aí, todo presidente, por melhor gestor que seja, ele precisa do bom time. Porque o presidente da República, na prática, quem realmente faz mais gestão mesmo é o prefeito. O presidente da República, ele é mais político do que gestor. Porque a gestão do dia a dia é muita coisa de gestão do dia a dia. Quem faz são os outros caras. Ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, ministro da Casa Civil. Na Casa Civil ainda tem uma função que o presidente exerce, que é de articulação política. E articulação acordos internacionais, o presidente da República que se reúne com os outros líderes mundiais. Então, assim, ele dá a diretriz. Olha, o governo... Nós temos esses ministérios, beleza, vamos fazer uma reunião com os ministros. Quais propostas os ministros têm? Quais são as prioridades dos ministérios? Beleza, eu ouvi as prioridades dos ministérios. Essa e essa vão ser as minhas prioridades. Eu vou conversar com o Congresso e a gente vai fazer avançar essas pautas. É um papel mais político do que de gestão. Você tem razão. Tá. O Gustavo Soré, talvez, mandou aqui, ó. Salve, Flow. Kim, não acha que as intervenções nos centros acadêmicos promovidos pelo MBL acabam manchando a imagem do movimento? Talvez pintar sem antes ter entrado em acordo com os alunos tenha sido precipitado. Boa sorte na Prefeitura de São Paulo. Cara, gostei. O cara tá falando que ele tá pensando aqui sem ser um babaca, né? Sim. Não, mas até agora acho que ninguém foi. Aí nas perguntas. Verdade. Não, eu acho que você não pode depredar o patrimônio público, você não pode pichar patrimônio público e você tem o direito de recuperar o patrimônio público sem nenhum problema. Sim, eu não acho. Só indo lá e pintando e foda-se. Não acho que isso mancha a imagem do movimento, pelo contrário. O que eu tenho escutado é feedback de alunos que se incomodam com aquilo, porque o que eu mais escuto, né, em universidade, é que os alunos que se interessam por política não estão na sala de aula, e os alunos que não se interessam por política estão na sala de aula. E aí, a universidade acaba sendo dominada e gerida pelo cara que não tá na sala de aula. Óbvio, há exceções. Não tô falando que é todo mundo, que é todo caso. Mas aí o que acontece é isso, é o cara que quer estudar, que quer ficar na boa e tal. Tanto que tem uma experiência numa das universidades mais políticas, se não a mais política do Brasil, que é a Universidade de Brasília, né, UNB. Que chegou uma hora que os estudantes que não se preocupavam com política, que só estavam preocupados em estudar, decidiram disputar o centro acadêmico. E aí, por quê? Porque eles ficaram de saco cheio das discussões ideológicas dos centros acadêmicos. As eleições do centro acadêmico na UNB, de DCE, eles ficavam falando qual que é o seu posicionamento em relação ao conflito Israel-Palestina. Meu irmão, com todo respeito... Eu quero que ele se foda. Israel e Palestina estão um pouco se lixando pro posicionamento do DCE da UNB em relação ao conflito. O que isso muda na vida do universitário? Os caras... Primeiro... O que isso muda? Essa é uma pergunta absurda mesmo. Esse era o debate que estava tendo no centro. E é o que a gente vê ao redor do Brasil. E aí, o que esses caras fizeram? Eles fizeram uma coisa muito simples. Gente, a nossa proposta é ter papel higiênico no banheiro. Entendi. A nossa proposta prático. é ter papel higiênico no banheiro. E eles ganharam. Eles ganharam a eleição do centro acadêmico com essa proposta e implementaram. E foi um sucesso a proposta. A galera gostou de ter papel higiênico no banheiro. Olha que surpresa. Então, eu não acho que o pessoal esteja errado em fazer isso, porque eles representam a maior parte dos alunos que querem estudar, que querem ficar numa boa, mas aí o cara que não quer estudar, o cara que quer ficar lá 10 anos na universidade pública usando dinheiro do mais pobre pra ficar fazendo política, pra ser de juventude de partido que domina a DCE, que recebe recursos, etc e tal, fica lá enchendo o saco da vida do cara que quer estudar. Então, eu não acho que mancha a imagem do MBL, não. Eu acho que agregue. Pelo contrário, eu vejo os comentários de estudantes falando, cara, que do caralho que vocês vieram aqui. Entendi. O Rafaci mandou. Queria saber se a ideia de imposto único do Enéas
era válido com o que se apresenta agora. E se, na sua opinião, o Brasil seria uma das potências mundiais hoje, ele sendo presidente? Enéas. Eu acho que não, o Enéas ele era muito nacionalista, né? E o nacionalismo, ele, principalmente no momento de globalização que a gente viveu pós-Segunda Guerra, diminui muito a produtividade, né? Porque você é obrigado, são muitas das políticas que a ditadura militar adotou, que os governos petistas adotaram, que é a política de conteúdo local, né? Ou seja, você é obrigado a comprar o produto nacional, ainda que ele seja pior ou mais caro. Então eu não acho que a gente teria se desenvolvido, se tornado uma potência com esse tipo de nacionalismo, né, econômico. Hoje, eu digo pra você que eu não sou tão liberal quanto eu era antes da guerra na Ucrânia.